Estou de volta aqui com vocês, alunos e alunas. A gente vai adentrar em suporte, resistência, linhas de tendência, canais, que é todo o core, toda a base das figuras gráficas para a gente avançar muito bem isso mais à frente. Agora, a gente ainda vai falar um pouquinho de Dow ao longo dos próximos slides, mesclando aí com tendências, canais e linhas de tendência. E uma nova parte que eu vou apresentar é este slide, que ele resume muito bem as 4 fases de um movimento de preço, ainda segundo a ótica de Charles Dow, que, na minha opinião, é muito similar às ondas de Elliott, que a gente consegue identificar as ondas de uma ação, um ciclo altista, um ciclo baixista e os movimentos quando chegar no momento de uma reversão. E aqui é muito simples a gente entender que uma ação, quando ela vai começar a subir, a gente percebe que ela faz uma acumulação, aí ela apresenta uma alta sensível, ela indica uma forte euforia, e aí ela vai ter que ter uma correção importante para voltar a subir. E é muito em linha do que a gente está vendo agora, colaborada aí a movimentação com todo o pânico que se instaurou por causa do corona. E a gente tem também um lado positivo de toda essa queda, que é justamente aliviar um finalzinho de ciclo para uma retomada para um novo ciclo altista. Então a gente tem uma primeira fase de acumulação para aqui uma alta sensível, na sequência uma euforia, e aí começa a ter uma correção em medo e pânico, e aí formam preços atrativos, até gerando oportunidade de especulação no que ocorrer, a gente encontrar fundos para uma retomada do movimento. Vamos ver? Então, movimento número 1, acumulação, alta sensível, uma fase 3, euforia e um pânico que gera aí correções também interessantes para uma eventual retomada de preço e a gente buscar as oportunidades. Já falava disso Dow há mais de 100 anos atrás, tá ok? A gente vai entender com calma os níveis horizontais e níveis inclinados dos preços. E um conceito mais simples possível é o nível de suporte e o nível de resistência. Então vamos olhar níveis horizontais. Quando eu falar nível de suporte, ele está sustentando. Muita gente confunde suporte e resistência. O suporte ele sustenta um preço. Então, quando a gente estava olhando aqui essa acumulação, a gente via aqui um suporte. Sustentando o preço. Por sua vez, nós vimos aqui também uma resistência, que quando ela foi rompida, o preço foi buscar novos patamares. Então, suporte sustenta o preço e a resistência tenta a não deixar passar, né? Suporte sustenta e a resistência tende a segurar o preço, não deixar passar. Então, certos níveis de preço são memórias, são preços gravados pelo mercado que funcionam como suporte e resistência. A gente vai aprender níveis horizontais, depois níveis inclinados. Então, a gente tem aqui um zigue-zague qualquer. Olha o suporte, está sustentando. A resistência está tentando segurar o preço lá em cima. A gente acaba percebendo níveis que são memórias de preço dos players, dos investidores. A gente, quando tem a quebra desses patamares, a gente vai chamar de rompimento. Então, por exemplo, aqui rompeu o suporte. Então, foi o rompimento desse suporte. Fez um pullback, voltou ao nível anterior, só que agora por baixo. Antes batia o suporte por cima, e agora bate por baixo, rompeu e caiu. Tá ok? Então, níveis de memória, resistência e suporte, rompimento, pullback. E você percebe uma lei da alternância? O que era suporte virou agora resistência. O que antes estava respeitando por cima, agora respeitou por baixo. A gente chama de lei da alternância. Vamos supor um outro movimento que rompa esta linha e aí a resistência vira suporte.
Isso aqui é a chamada lei da alternância, que vira e mexe eu cito ela a vocês, tá? A lei da alternância. E um outro termo importante é o pullback. Então, quando rompe um nível e volta a testar esse nível do outro lado, é o pullback. O que seria um pullback na resistência? O ativo rompe aqui, volta um descanso na linha para voltar a subir. Aqui também seria um pullback, tá? Então aqui é pullback, aqui também seria aí um pullback. No Brasil a gente populariza tanto de cima para baixo, de baixo para cima. Em livros norte-americanos, a gente tem a diferenciação, né? Aqui pullback, aqui um throwback. A gente tem o throwback e o pullback. No Brasil a gente, para facilitar, todo mundo chama de pullback, tanto quando está lá para cima quanto está lá para baixo. Mas romper um nível e volta a testar do outro lado é o pullback. E sabendo que tende a ter uma lei da alternância. Então, rompeu a resistência, pullback. E aqui está virando suporte. Antigamente era resistência, ó, e aí vira suporte. Perdeu o suporte, caiu. Faz o pullback, que é o retorno a um nível recentemente rompido. Pode ficar de lado e sentindo aqui o antigo suporte, virando agora uma resistência, pela lei da alternância. E por que níveis de suporte e de resistência eles são respeitados por um longo tempo? Olha aqui um pullback e a lei da alternância. E aí encontrou onde era resistência, encontrou agora suporte. Mas vocês vão ver, a partir desses módulos de análise técnica, que eu sou muito chato em querer entender o porquê, e aí eu vou explicar a vocês o porquê. Leandro, por que aqui batia e caía, aqui batia e caía, aqui batia e caía, né? Por que neste nível de preço bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe? Tem um motivo. Todas as ferramentas gráficas da análise técnica que eu estudei, eu fiquei muito inquieto para entender o porquê das coisas, tá? E isso eu vou transmitir a vocês ao longo de todo o curso. Por que aqui era resistência, aqui é suporte, aqui virou suporte? E na minha opinião, a gente guarda memórias de preço. Nós, investidores menores, os grandes players, os grandes gestores, guardam também memórias de preço. Estes textos, eles reforçam tudo que eu estou explicando aqui, esses conceitos. Vocês vão receber esses materiais sempre. Lá onde tem os 3 pontinhos, você clica e vai receber. Pessoal, eu tenho memórias de preço. Eu tenho, por exemplo, obra, é muito marcante na minha cabeça, que dá muito trabalho e eu não tenho vontade de realizar novas obras. Eu estou com uma casa que me deu muita dor de cabeça, então eu não quero mais fazer obra, né? Então eu fiquei com essa memória negativa na cabeça. Como também viagens que eu gostei de fazer, que já viraram viagens que eu gosto de fazer, eu quero fazer cada vez mais aqui. É o Bar do Meio em Noronha, né, que divide a Conceição, tem até a Conceição aqui, tem a imagem dela aqui no pé do pico, aqui os dois irmãos, só dá para ver um, e atrás do Bar do Meio ele divide com a Praia do Meio, que é uma praia linda quando está em épocas de maré baixa em Noronha, praia que não dá para perder. E muita gente vai para Noronha e não conhece a Praia do Meio, vai até o Bar do Meio, olha para a direita, você vai ver que praia linda. Então, a gente vai ter ao longo da nossa vida financeira e de investimentos em bolsa, porque com essa Selic baixa não tem como não ter carinho pela bolsa, e a bolsa sim é a nossa alternativa, pessoal. Se você ficou de fora desses dias do carnaval, ótimo. Se você ainda tinha alguma coisa, ficou com trauma, supere isso, que a gente vai ter grandes oportunidades aí ao longo do ano. E assim como a gente tem as memórias de preço positivas e negativas, os players também têm. E se ele comprou errado aqui, vamos supor que ele comprou errado aqui uma ação. A gente às vezes compra errado uma ação e ela começou a cair forte. Se a ação voltar ao preço que você comprou, o que você vai querer fazer na hora? Né?
Se eu tivesse uma segunda chance de não ter começado uma obra, eu teria desfeito aquela obra. Então, se uma ação, se você comprou num preço e que a ação caiu um pouco mais de forma intensa, o Corona gerou essas vendas generalizadas aí nos mercados pelo mundo. Então, vamos supor que você comprou uma ação a R$ 10 e ela caiu aqui para 8. O que você quer fazer? Muita gente comprou ação aqui no topo a R$ 10. O que você quer fazer? Quando ela voltar aos R$ 10, você não vai pensar duas vezes, né? Você vai querer desfazer a compra daquela ação que foi penalizada, né? Que já abriu com gap, já abriu com leilão. Então, muitos players ficam com esse trauma naquele papel. E geralmente onde foi topo, gerou trauma. Tinham parado para pensar nisso? Ao longo de todo o conteúdo de análise técnica, eu vou querer explicar a vocês o porquê. Eu não vou falar decora. Ah, decora que onde foi topo, onde é topo, vai ter pressão venda. Não é para decorar nada. Faça esse raciocínio. Quem comprou essa ação a R$ 10, caiu para 8, volta para 10, vai querer se desfazer. E quem vendeu a 10 para ganhar com a queda, vai vender de novo, né? Então tem venda, que a gente vai ter o módulo só disso, de ganhar com a queda. Então neste patamar, tem venda dos arrependidos que compraram no topo, tem vendas de quem quer ganhar com a queda, e quanto mais toques neste topo, maior será a concentração de vendas, de vendedores. Tá ok? E aí forma a resistência. Por outro lado, onde você comprou de forma interessante o papel bonito, subiu bem, né? Você, quando voltar nesse preço, vai querer comprar mais. Aí você fala pro teu vizinho, pô, comprei aquele carro, comprei uma BM só com uma compra no passado de via varejo, mas agora tá com Corona, fica de fora. Aí se voltar naquele preço antigo que foi uma boa área de congestão de suporte que subiu, você vai querer comprar de novo, né? Você comprou aqui, vai querer comprar aqui, vai querer comprar aqui, e o teu vizinho vai falar, pô, me fala naquele preço que você comprou quando o papel chegar. Então, onde foi fundo, tende a subir. Onde foi topo, tende a cair de novo. E os rompimentos também são áreas importantes de observação, porque você fala, opa, tem algo estranho no ar. Se o papel bateu naquele preço antigo aqui, esse destaque em amarelo, o papel bateu aqui e não subiu, e aqui é região de muitos compradores, porque teve vários fundos anteriores, tá estranho esse papel, tá estranho. Se aqui, que era para subir, não subiu, mais para baixo, que não tem memória de preço, aí fica pior. Então, quando um papel ele perde um suporte importante, é hora de sair, porque abaixo tem stop de comprado, abaixo vai ter menor concentração de compradores. Então, se onde você tem aquela memória, como eu mostrei a viagem, uma viagem perfeita, você quer retornar, você quer repetir aquela viagem. É quando você compra um papel que faz um movimento perfeito. E teremos ao longo do ano vários movimentos perfeitos que você vai querer repetir, tá? Exatamente assim como se formam as regiões de suporte e as regiões de resistência. Um suporte rompido vira resistência, lei da alternância, porque lá começa a ter memória de preço também de vendedores, tá ok? E aqui alguns exemplos do passado. Olha como nós tínhamos a lei da alternância bem destacada. Aqui era resistência e virou suporte. E lá em cima já vejo uma nova resistência sendo formada, né? Batendo aqui venda, batendo venda, batendo venda. Então uma nova região de resistência sendo formada. Olha esse gráfico aqui também, um gráfico antigo. A gente vai mesclar com muitos gráficos atuais, mas eu tenho também muitos gráficos antigos que são importantes destacar a vocês, tá? Esse gráfico aqui é de 2007, pessoal. Olha como o Cosan ficou bem importante, a lei da alternância. Testou uma vez, testou duas, testou três, testou quatro, testou cinco. Essa resistência era incrível. Aí descansou de forma bem interessante aqui. A gente vai aprender figuras de continuidade do movimento. E rompeu, explodiu.
deu para surfar aqui numa linda alta quando ele quebrou este nível, esta barreira psicológica. E depois, quando o mercado veio apresentar uma correção mais intensa, aonde que o papel encontrou o suporte? Na lei da alternância, na antiga região aqui de resistência que virou um lindo suporte. Então, pessoal, são conceitos repetitivos que a gente vai ver em vários padrões mais avançados. Esse papel não existe mais, virou a Telefônica do Brasil, mas olha que interessante olhar o gráfico de Telesp, como a lei da alternância funcionou quando quebrou a resistência, virou suporte e quando rompeu, virou resistência de novo. O mercado é repetitivo, vai e volta aquele padrão. Que nível importantíssimo, que nível de preço. Eu sou apaixonado pelos gráficos e vocês vão entender assim que eu desenvolver a fundo esses conceitos gráficos aqui com vocês. Olha a Marco Polo Pomo 4, um papel que eu acompanho por vários anos. Recentemente ele tinha tido uma explosão de movimento de alta importantíssima e aí corrigiu agora com Corona, e é um papel que eu vou ficar de olho, e é um papel que também respeita aí bons critérios gráficos, bons critérios técnicos. Teve um momento que era uma resistência muito forte, quando rompeu virou um suporte também bem intenso, e no ano seguinte, aonde foi testar? Neste nível de força. Então são níveis horizontais que você tem que rabiscar no teu gráfico e guardar as memórias de preço, que elas vão dar origem às nossas figuras e formações gráficas, suporte e resistência. E o importante é você sempre dar um zoom out. O que é o zoom out? Você manipula o teu gráfico no mais e no menos. A gente vai mostrar como manipular o home broker, como manipular as plataformas, tem para todos os gostos. E quem está olhando apenas o curtíssimo prazo, curtíssimo prazo aqui, não sabe que um pouco acima deste nível não vai ter um caminho fácil. Por quê? Nos últimos meses, bateu aqui, caiu, bateu aqui, caiu, bateu aqui, caiu, bateu aqui, caiu. Então você jamais compraria esta ação aqui. Jamais se compraria esta ação aqui. Por quê? Você sabe que um pouquinho mais acima é uma barreira importante, é um muro. É um muro. Então você prefere esperar do que comprar aqui. Só que você tem que ter essa visão mais macro. Quanto tempo que eu recomendo que você tenha essa visão? Importante que você tenha uma visão de pelo menos um ano. Eu vejo que muita gente fica olhando 1, 2, 3 meses e aí acaba perdendo esses detalhes, tá? Então, para você ver se aquela região ela tem uma barreira, tem um muro, interessante você olhar pelo menos por um ano, tá? Olha aqui a Ambev. Ambev tinha uma barreira que durou aí 3 anos. Então, mesmo raciocínio, né? Se você queria comprar essa ação aqui, você esperaria. Aqui você espera, aqui você já compraria, o papel explodiu. Por quê? Porque ficou 3 anos batendo aqui, caindo, batendo aqui, caindo, batia aqui, caía, 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 e aí rompeu. Quando rompeu, depois que veio uma correção, essa região atuou como suporte. Lei da alternância, tá ok? Leandro, mas quando que é um rompimento bonito? Isso a gente vai aprender nas figuras. Mas esse conceito não tinha como não ensinar, né? Memória de preço dos players, memória de preço dos investidores. Eles têm memórias de preço boa e memória de preço ruim. Por exemplo, quem comprou aqui ficou feliz da vida com essa alta. Aí, quando voltou nessa região, ele comprou de novo. Adivinha o que vai acontecer quando voltar nessa região? Ah, vai comprar de novo. Por outro lado, quem comprou aqui ficou arrependido. Aí voltou nesse preço, ele vendeu. Quem comprou, vendeu. Quem comprou, vendeu quando voltou, né? Então aqui era a região de venda. Quando subiu um pouquinho mais, falou, opa, se essa ação conseguiu ultrapassar essa grande barreira de vendedores e quebrar esse muro, se aqui que era difícil conseguiu ultrapassar, mais acima terá caminho livre. Então aqui era ótimo, né? Aqui era ótimo, aqui era ótimo, aqui era ótimo, aqui era ótimo. O que a gente vai avançar é a qualidade do rompimento. Olhando as figuras,
olhando o volume, isso a gente avança já na aula 7. Ainda tem que explicar canais, pivô e linhas de tendência a vocês, sempre explicando o porquê das coisas. Então a gente logo já vai avançar essa parte mais fundamental para avançar em partes mais realmente, como o nome já diz, partes avançadas. VIVT4. O que a gente sabe? Que aqui quem comprou ficou feliz. Aqui quem comprou ficou feliz porque subiu. Aqui quem comprou ficou feliz. Então a gente percebe que aqui realmente é um suporte do ativo, né? Leandro, e quem comprou aqui em cima ficou feliz? Não. Por quê? Porque a ação caiu, então ele ficou traumatizado. Ele quer uma segunda chance para vender. Quando bater, vai ter venda. E quanto mais bate aqui, mais vendedores se acumulam. Quanto mais bate aqui, mais vendedores se acumulam. Mas se ultrapassar, aí fica lindo. Porque o papel vai mostrar uma força compradora e se desprender dessa região de arrependidos. Quebrar esse muro aqui. E exatamente, você vê que era uma resistência importantíssima e que se conseguiu te desprender até para buscar uma região que caiu rápido, que a retomada também é rápida, tinha até pulo no preço, que a gente vai ter aula bem intensa e aprofundada sobre gaps, tá? Eu quero que vocês saiam desta parte entendendo bem o que é suporte e o que é resistência. Essa semana está sendo uma semana, as aulas sempre fresquinhas, pessoal, vocês merecem nada aula repetida, eu podia muito bem ter utilizado vídeo aí de turma anterior, mas não. Então, vídeo super recente aqui para vocês. E olha o que a gente tem aqui em Bradesco. Bradesco ele está nessa faixa de suporte e resistência. A queda desta semana aí, pós-carnaval, veio buscar realmente ponto de suporte. Então ele está parando de cair, está tendo compra. Vamos ver se vai ser realmente um chão. Teoricamente é um chão essa região, né? É um chão aqui essa região. A gente já teve várias vezes nesta região, que é uma antiga resistência. É uma antiga resistência aqui, é região de fundos, né? É região de fundos. Então o Bradesco está numa região de R$ 30 de suporte. De suporte aqui. E onde é a resistência que você tem que evitar de comprar Bradesco? Lá para cima. Lá no 38. Então aqui no 38, quem comprou está arrependido. Quem comprou de novo está arrependido. Tentou romper, mas pesou. Então lá no 38 é região de venda. E no 30 é região de suporte. Tem uma memória de preço compradora que está segurando essa queda aí desse momento de pânico que daqui a pouco passa. Essas nuvens negras do corona irão dissipar e a gente terá uma sequência de oportunidades em vários papéis que caíram rápido, deixaram gaps e a gente vai acompanhar os padrões. Então, um exemplo muito atual, até como lição de casa, é você pôr na tua tela o gráfico de Bradesco e começar a rabiscar níveis horizontais. A gente percebe aqui que a gente também tem níveis intermediários de suporte e de resistência, concordam? Você vê que aqui, ó, é um nível intermediário de força. Era suporte, poderá ser uma primeira resistência aqui. Acima desse nível tem um outro nível intermediário? Tem sim, senhor, sim, senhora. A gente percebe que aqui, ó, aqui foi resistência. Deixa eu colocar um retângulo aqui. Aqui, ó, foi resistência, foi resistência. Então, é uma região de resistência aqui. Olha lá, bateu. Agora eu quero a seta. Bateu uma, bateu duas, se aproximou e já caiu. Aqui teve dificuldade, aqui teve dificuldade. Então, a grosso modo, ó, eu já marco algumas regiões importantes de nível de preço. A gente tem uma região principal aqui embaixo, de suporte. A gente tem aqui uma região intermediária. A gente tem uma outra região aqui de nível de preço. E também outro nível de preço. Você vê que o Bradesco tem 4 níveis de preço que atuam fortemente suporte e resistência e vai ter agora a lei da alternância. Este antigo ponto de suporte agora vai virar resistência aqui. Depois aqui e depois aqui. Então a gente tem aqui níveis de preço, níveis horizontais que eu fiz esse estudo com vocês, que é importante que você avalie esses patamares. Combinado? Olhando o Bradesco aqui. E aí eu quero falar sobre tendências e linhas de tendência. A gente tem zigue-zague de alta. Lembra do topos e fundos que eu mostrei lateralmente?
Então, num zigue-zague de alta aqui, num zigue-zague de alta, a gente tem topos e fundos que vão estar como? Ascendentes, tá? Aqui seria lateral. Topos e fundos. Zigue-zague, ó, topos ascendentes, fundos ascendentes. Aqui a tendência de alta, tá? Tendência de baixa. A gente vai ter os topos e fundos descendentes. Então, fundos cada vez mais baixos e os topos cada vez mais baixos. Sequência de topos e fundos descendentes, tendência de queda. E a gente vai ensinar como monitorar a reversão, a retomada para uma alta. E também temos a tendência lateral, quando a gente consegue visualizar que os topos estão dentro aqui de uma resistência e os fundos dentro de um suporte. E aqui é uma tendência lateral. Então o mercado tem momentos de alta, momentos de lado, momentos de queda. Aqui é o gráfico do Ibovespa, alguns anos atrás, que a gente percebia os topos ascendentes e os fundos ascendentes. Só que essa tendência aqui é uma tendência primária de alta. A gente está vendo alguns anos de alta. Estão vendo? Ó? É uma primária de alta. Vocês conseguem notar que dentro dessa primária de alta a gente tem alguns movimentos de correção? Aqui foi uma correção bem intensa, né? Então, correções intensas são normais. Aqui, aqui. Não mudou uma primária de alta. Não mudou uma primária de alta. Então, a gente tem uma primária, são alguns anos, como a gente está tendo anos de alta no nosso mercado, e vamos ter algumas semanas ou meses de queda, de correção. Vamos acompanhar o Corona também se dissipar e monitorar principalmente o gráfico do índice, o gráfico do Ibovespa. Então, primária, alguns anos, alta. Temos aqui secundária de queda, secundária de lado, secundária de lado, alta, secundária de queda. Volta a ter uma secundária de alta. E alguns dias seria a tendência terciária. Tá vendo uma setinha aqui? Eu estou com essa setinha aqui. Dentro de uma secundária de queda, tivemos aqui uma terciária de alta. Então, para vocês entenderem o que eu estou explicando. O mercado, ele tem três tipos de horizonte de tendência. Você vai olhar alguns anos e vai entender onde se situa o nosso mercado. Então, bom, olhando aí nos últimos 2, 3 anos, a gente está vendo o índice em alta, ok? Então tá bom. Tem aqui uma LTA, tem uma paralela, então tá com alta. Só que eu estou vendo em alguns momentos zigue-zague. Então tem zigue-zague de alta, zigue-zague de queda, zigue-zague de lado, zigue-zague de alta. O zigue-zague a gente chama de secundária, tá? E você vai ver dentro da secundária alguns dias de queda. Esses dias aqui de queda está dentro de uma secundária de alta. Numa secundária aqui de queda, tem alguns dias de alta. E esse conceito vocês vão aprender com muita calma ao longo dos módulos 6, 7 e 8 dos tipos de tendência. Vamos supor, eu vou ensinar para vocês o que é uma bandeira de alta, né? Bandeira de alta é assim, sobe, descansa, sobe, descansa, sobe, descansa e forma dentro de um canal gigante de alta, pode ser um primário, também a gente vai enxergar uma secundária de alta, mas vão ter alguns dias de pequenas correções. Esses dias de correções é terciária. Então, a gente tem aqui um canalzão primário e secundário de alta, e aí temos na tendência terciária dias de alta, dias de queda. Então, se você pegar algum relatório de alguma consultoria, olha, o ativo está numa tendência primária de altas, anos, né? Uma secundária também de alta, você vê os meses de alta, mas nos últimos dias está em forte correção, que é a tendência terciária. Tá ok? É mais conceitual,
mas em alguns momentos nas figuras a gente vai encaixar esse tipo de nomenclatura nos tipos de tendência. E como delimitar as tendências, pessoal? Bom, Leandro, através das linhas de tendência. Então a gente está tendo aqui, olha, vamos voltar. Alguns dias de queda, terceira de alta. Queda alta. Opa, está formando um zigue-zague, a secundária. Porque para traçar linhas de tendência, a gente não vai pegar mínimas de terciária, a gente vai pegar fundos e topos do zigue-zague, que tem como nomenclatura a tendência secundária, tá? Se você achou um pouquinho complexo primária, terciária e secundária, fica tranquilo, tranquila, que o importante é agora traçar linhas de tendência. Vocês entenderam como traçar os níveis horizontais de memórias de preço, suporte e resistência? A gente vai ter vários exemplos práticos para traçar esses níveis. E como que a gente vai saber se está em alta ou em queda? Você vai ver esse zigue-zague. Tudo bem que chama secundário, mas pode chamar de zigue-zague. Eu deixo, tá bom? Vai ser bem fácil agora no começo. Zigue-zague de alta, concordam? Não sei, Leandro, deixa eu ver. Bom, eu estou vendo aqui os topos. Estão em alta. Sim, topos em alta, ótimo. E o fundo? Ó, fundo também alta. Bom, topos e fundos em alta, ótimo. Tendência de alta, legal. Vamos delimitar esta alta? Vamos. Como é que a gente delimita? Na alta, você fala, ó, daqui para cima sobe, tá bom? Você não vai ver os níveis lá da comissão de frente, não. Você vai ver a fronteira que está subindo. Daqui para cima sobe. Então, na alta, você vai unir os fundos. Exatamente. Muita gente se confunde nesse ponto. Não confunda. Na alta, você vai unir os fundos, tá? Então, você está aqui com um zigue-zague de alta, você vai encontrar uma linha de tendência de alta, união de dois ou mais fundos. Fundo 1, fundo 2, já dá para traçar a tua LTA. Já dá. Então você vai traçar a tua LTA aqui, que vai ser uma boa base, uma boa referência de acompanhamento da alta deste ativo. Uma LTA. Opa, Leandro, rompeu. Fez o pullback. Ah, você já resgatou o conceito aí do suporte de resistência quando rompe um nível e volta a testar do outro lado. Exatamente, fez um pullback. Perdeu a LTA, fez um pullback. Poxa, Leandro, agora eu estou vendo o contrário, hein? Eu estou vendo que o topo aqui está mais baixo agora. E este fundo, esta região foi perdida, onde parar já vai ser mais baixo. Exatamente. A gente está monitorando agora uma sequência de topos descendentes e fundos descendentes. Agora não está mais em alta, está em queda. Vamos delimitar essa queda? Vamos, até para saber quando vai retomar e romper esta LTB. Bom, se na alta eu falei daqui para cima sobe, na queda eu vou delimitar a fronteira de cima para baixo. Então, para traçar a linha de queda, a linha de tendência de baixa, abreviada por LTB, eu vou unir os topos. Quem pensou topo, muito bom. Eu fico brincando quem está do outro lado, mas esta aula é gravada, tá? Porque eu fiz isso no início do treinamento. A gente está ainda no início, tem muito material ainda para mostrar. E aí mandaram mensagem falando, pô, mas era ao vivo? Não, esta aula está sendo gravada, tá bom? Mas eu estou interagindo com você mesmo assim. Então, união dos topos descendentes, é uma LTB, ó, topo 1, topo 2, topo 3. A gente tem aqui uma LTB, ok? Que a gente vai originar agora paralela para os canais, a gente vai ver o ponto exato da reversão da tendência e que vai dar origem às figuras mais complexas. A gente está ainda muito num terreno básico. Se está ficando complexo para quem ainda não tinha ou nunca teve um contato com bolsa e com gráfico, o importante é você rever, volte ao início para você fixar esses conceitos mais elementares. Porque daqui para frente a gente vai deixar tudo mais complexo, tá? Mais completo. Mas sempre tentando simplificar ao máximo para a gente encontrar as melhores oportunidades. Então, união dos fundos LTA, união dos topos LTB. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, traça uma LTA. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes, traça uma LTB.
Tendência de lado, topos e fundos no mesmo nível, é aquilo que eu expliquei com calma, memórias de preço, suporte e resistência. Já é uma primeira figura bem básica, o retângulo, que tem algumas variações e características que eu vou exaltar na aula 7, quando eu vou começar a falar com calma e de forma aprofundada, entrando nas figuras avançadas. Vamos falar de tudo. A gente começa por retângulo na aula 7. Tá legal? Pessoal, por que LTA e LTB funcionam? O que tem a ver maratona aqui? Porque ela mensura o ritmo. Ritmo do quê? Ritmo dos ativos. A velocidade de cada ação que é peculiar a cada papel. Né? Se você tem aí uma disposição para pegar 30 quilos de cada lado no supino, você vai descansar. No outro dia você vai pegar 30 quilos de cada lado. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas serve como parâmetro a tua capacidade anterior. Se você consegue correr uma meia maratona, né? A maratona é 42 quilômetros, é isso? A meia maratona é 21? Me corrijam depois. Eu não sou muito de corrida. Eu sou mais da bicicleta e do kart. Mas se você gosta de correr, que é uma ótima atividade física, você treinou para correr uma meia maratona, você vai descansar, você vai ter depois novamente capacidade física de correr de novo uma meia maratona. E os papéis, eles mostram isso pra gente, né? Eu falo para vocês que eu tenho mais de 20 anos de mercado e é verdade, vocês vão ver gráficos lindos aí ao longo dessas últimas décadas e também aprofundando os assuntos, eu já recheei e eu vou mostrar vários gráficos atuais a vocês, como já mostrei alguns aqui que eu passei recentemente. Olha aqui na Vale 5, quando ela não estava no novo mercado, agora ela está, só temos a Vale 3. O que ela fez? Ela disparou aqui, disparou bastante, o papel subiu aí quase 100%, né? Praticamente subiu 100%. E aí pediu descanso de metade, é o ritmo do ativo. Então descansou aqui metade. E aí encontrou uma LTA bonita. Eu vou explicar algumas características de LTA. E uma das características que me saltam aos olhos, que eu sempre gostei, é uma angulação próxima a 45 graus. Tá? E essa LTA tem, sim senhor, sim senhora, uma bela angulação de 45 graus. É um dos critérios que eu uso para entradas em ações. Pô, você nunca falou isso. Estou falando agora. Vocês vão receber muitas informações completas de tudo que eu olho. Tudo. E aí o papel rompe aqui uma LTB. Rompe aqui uma LTB. E volta a subir. Replicando este ritmo de alta para cá. Então até eu traço uma paralela desta LTA nesse primeiro topo. E aqui era o alvo, sim senhor, sim senhora da alta. Aqui era o alvo, né? Então você percebe que quando você traça linhas de tendência, você vê aonde que vai descansar de novo. E a gente já está falando de canais, que é o próximo assunto, para a gente ter aí alvo do ativo, aonde ele tende a buscar um bom movimento de replicação. É o nosso ritmo, né? O ritmo de você correr uma meia maratona, um ritmo de você conseguir levantar um peso na musculação, o quanto que você consegue apresentar de fôlego e de descanso, de fôlego e de descanso. Na queda a mesma coisa. Na queda a gente tem aqui um primeiro topo, caiu, descansou, voltou a cair, descansou de novo. Você vê que quando eu traço uma LTB desses primeiros topos aqui, depois bateu de novo essa região aqui o pavio, depois veio de novo aqui o preço. Então funciona e funciona demais. Você tem como obrigação mensurar não só os níveis horizontais de suporte e resistência, mas também traçar os níveis inclinados dos ritmos secundários do zigue-zague de LTA e de LTB, que é a origem das formações gráficas das figuras que tanto eu gosto, que tanto funcionam, que a gente vai trazer uma aula completa e com estatísticas de todas as figuras a vocês. Mas por que eu estou parando com esses conceitos elementares? Porque é o coração do movimento, essas linhas. E aí a gente vai começar a juntar essas linhas e entender das figuras. Quando a gente encontra uma LTB e um suporte, aqui é um suporte.
já bateu uma, duas, daqui a pouco bate outra vez. Vamos supor que o ativo voltou a cair, voltou a subir, voltou a cair. Você tem a LTB e aí você tem esse suporte. A gente vai aprender que é um triângulo descendente. E aí a gente vai aumentar a complexidade da união dessas linhas. Mas você entender bem esses conceitos de identificar com os topos e fundos as linhas horizontais inclinadas é o começo para você não ter qualquer dificuldade para identificar as figuras. Tá ok? Por isso que eu estou parando com calma. E fiquem tranquilos e tranquilas que a parte das aulas 6, 7 e 8 é a maior carga horária que a gente tem de todo o curso. Depois a gente vai juntar tudo ainda mais e debater as ferramentas unidas na aula 9 de setups. A gente ainda vai falar de indicadores e tudo mais. Banco do Brasil, vocês não estavam nascidos nessa época, eu acho a maioria, né? Estou denunciando a minha idade, não tenho vergonha disso. Quanto mais idade, mais experiência, e quanto mais olhar gráfico, melhor fica, tá? E eu já estou 21 anos olhando gráfico todos os dias e cada vez mais apaixonado. E eu me lembro que na década de 90, finalzinho, eu olhava Banco do Brasil com descrédito, porque o papel sofreu demais. E eu observei essa LTB e falei, enquanto não romper, não é para comprar. Não, enquanto não romper, não é para comprar. Virou 2000, 2001, 2002, tentando romper, e aí rompeu, fez pullback, rompeu, fez pullback, e aí eu fiquei de olho nesse nível horizontal, rompeu, e aí a lei da alternância, né? Agora atuou por cima desse topo aqui, e aí disparou. E aí unindo aqui os fundos, tivemos uma linda LTA. Uma linda LTA aqui. Tá bom? E a gente percebe que aqui, quando rompeu esse primeiro topo fora da LTB, ele pivotou, ele reverteu, que é um conceito que eu vou ensinar com calma, que muita gente tem dificuldade, mas não mais. Eu vou desmistificar o pivô com vocês, tá? Não mais vocês terão dificuldade. Agora, o que é importante entender? Que estes dois topos, este topo aqui e este topo aqui, ele mensurou uma linda LTB. Ele mensurou uma linda LTB para vocês. Que foi um ótimo sinal a quebra dela. Só que é uma LTB do zigue-zague. Quem fica traçando LTB de quedas terciárias ou de angulações erradas, fica comprando errado. Fica comprando errado e aí fala que a análise gráfica não funciona. Tem que saber identificar muito bem. Eu vou trazer a vocês as principais características de uma correta linha de tendência, tá? Então você tem que saber traçar de forma correta, senão você traça uma linha que não é do zigue-zague e é do movimento terciário e ela não vai funcionar. Não funciona, tá? Funciona só naquele curtíssimo prazo. Por enquanto, vocês entenderam muito bem sobre essa parte básica de gráficos? A parte gráfica de suporte, de resistência, de linhas de tendência? Porque eu vou precisar desses conceitos daqui para frente, tá? Vou precisar desses conceitos daqui para frente, tá bom? Pessoal, eu quero explicar para vocês sobre angulação, sobre desprezar ou não pavios, porque é uma dificuldade que eu vejo geral e é simples de você não se confundir ao traçar uma boa linha de tendência. O arquivo já está pegando uma carga horária aqui que fica um pouquinho mais pesado para subir, então vamos pausar a parte 2 por aqui e a gente continua a falar de linhas de tendência, características de uma boa linha de tendência. Eu quero falar para vocês o conceito de pivô, que é a reversão de um ativo. Combinado? Então, teremos continuação. Uma rápida pausa. Se você quiser fixar, e eu recomendo que você faça isso, volte ao início do vídeo para fixar melhor estes elementos, porque depois que eu passar essa parte mais essencial, a gente vai avançar de forma intensa aí em todo o conteúdo. Combinado? Até a continuação. Valeu!